Bom dia, boa tarde, meus jovens do sexto ano, Marcelo Rangel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a 2021, não é isso? Nós já entramos no novo ano, mas nós continuamos com nossas aulas lá do ano 2020, não é isso? O ano legislativo, não é isso? Escolar só termina esse ano, então ainda nós estamos no segundo semestre das nossas aulas. Vamos torcer que essa vacina aí seja liberada, né, contra o Covid, para a gente poder voltar para o nosso cotidiano, nosso dia de sala de aula, não é isso? Para ver se melhora o nosso aprendizagem. Mas sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje vai ser sobre a água e a hidrografia, capítulo 10 do livro didático de vocês. Nós já falamos até um pouco sobre isso daqui. Nós falamos do ciclo hidrológico, não é isso? Que é a incidência de raios solares que bate na água, quando essa água esquenta dos oceanos, dos mares, dos lagos, dos rios, ela evapora, aí ela sobe para a atmosfera, né, para a altitude, lá ela condensa, ou seja, ela passa do estado gasoso para o líquido, não é isso? E aí ela forma gotículas de água e forma as nuvens, e depois ela vai precipitar. Para nós aqui sempre, praticamente, quase 100% em forma de chuva, mas ela pode ocorrer em forma de neve e ela pode ocorrer em forma de granizo. Mas está aqui a distribuição de água na Terra. Quando nós pegamos um continente, né, isso a Terra dizendo melhor, nós temos 70% da Terra constituída por água, por isso nós falamos Terra, planeta, água. 30% é formada pelos continentes. Desses 70% de água que existe na Terra, apenas 2,7% é formada de água doce. Então veja, nós pegamos 100%, 97%, não é isso? E 0,3% é água salgada, apenas 2,7% é água doce. E como é que nós utilizamos essa água? Tá certo? Mas vamos ver logo subir aqui, ó. Desses 2,7%, 72,2% de toda a água doce dos planetas está em forma de geleiras. Ou seja, desses 2,7%, 2% está onde? Está nas geleiras, inacessível, congelado. Então, de toda a água que tem na Terra, incluindo a água salgada, a água doce, nos resta apenas só aqui 0,8% de água que nós temos para o nosso consumo, que nós temos acesso. Como é que nós utilizamos ela? Aí é que vem o problema. Ó. 8% são uso doméstico, no nosso cotidiano, para o consumo no dia a dia. 22% dessa água ela é utilizada nas indústrias e produção de energia. E 70% está onde? Na agricultura, que é a agropecuária, a junção da agricultura com a pecuária, né? De forma ineficiente, ou seja, em excesso, uso agrotóxico, então isso traz um grande dano. Então sempre tem que lembrar que a água ela é escassa e ela é mal distribuída. Tem apenas, relembrando, 2,7% de água doce, desses 2,7%, 2,08% está na geleira, que é inacessível porque está congelada, nos resta mais ou menos 0,7%. Esse de 0,7% nós utilizamos aonde? No uso doméstico, na indústria e produção de energia e na agricultura. Por que é que eu digo que a água ela é escassa e ela é mal distribuída? Pelos dados que está aqui, gente. Ó. Bom, maiores reservas de água doce do mundo. O Brasil é riquíssimo, é o país que detém a maior quantidade de água doce do mundo. 13,2% de toda aquela água doce, 2,7% que a gente viu lá, está no Brasil. Índice altíssimo. Segundo colocado, está aqui ó, a Rússia com 10%. O Canadá 6,6%, os Estados Unidos 6,5% e a China 6,5%. Quando eu pego da Rússia para baixo, a Rússia tem 10%, muito próximo do Brasil. Mas a água no Brasil, a sua maioria está onde? Está nos aquíferos, não é isso? Que são no subsolo, e está nos rios. Quando eu vou para a Rússia, a maior parte dele está nas geleiras, lá na parte do Ártico. O Canadá do mesmo jeito, maior parte congelada. Nos Estados Unidos também vai ocorrer isso. E na China tem boa parte nas cadeias de montanha. Mas veja como ela é mal distribuída. Ó, somado esses 5 países, eles possuem 43% de toda a água doce do mundo. Faz de conta que isso aqui é uma pizza. Quantos países nós temos no mundo? 200 países.
Então, quando eu vou dividir essa pizza, quase a metade, ou seja, 43%, vai para apenas para 5 países. E aí os outros 57% resta para quantos países? Para 195 países. Então, a água é uma coisa escassa e mal distribuída. Inclusive, até no Brasil, que tem a maior quantidade de água. Por que ela é mal distribuída no Brasil? Porque a maioria da água do Brasil está concentrada na região norte. E aí é onde tem pouca população. Aonde ela não está localizada, onde tem muita população, como a região sudeste, o semiárido nordestino, tem pouca água. Por isso nós temos que valorizar, porque a água ela é escassa e ela é mal distribuída. E o uso que nós damos para ela, principalmente utilizando para a agricultura, ela cada vez mais está diminuindo. Quando a gente fala que a água está diminuindo, nós estamos relacionando a água potável. Desde que a Terra se esfriou, que criou o ciclo hidrológico, a quantidade de água é a mesma. Agora, a água que é potável para a gente consumir, cada vez mais ela está diminuindo, ou seja, está ficando escassa. E aí vem, dentro desse contexto, para a gente compreender, acabei de falar para vocês, que no Brasil a maior parte das nossas águas estão nos rios e nos arquivos. Então elas estão aonde? Estão numa bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? Está aqui o conceito. Tem vários conceitos, depois nós vamos analisar então. Uma bacia hidrográfica evidencia a hierarquização dos rios, ou seja, a hierarquia do maior para o menor. É uma organização natural por ordem de menor volume para o mais caudaloso, das partes mais altas para as mais baixas. Então, ó, vamos olhar aqui. Onde é que ele vai nascer? Que ele está falando aqui, ó, das partes mais altas. Então, a água sempre corre da parte mais baixa para a mais baixa. Então, é a nascente do rio. Então, com essa hierarquia, o rio maior recebe a água de quem? Do rio menor. Aqui é a nascente e aqui é a foz, é a saída onde ele vai cair. Normalmente, onde ele vai escoar, uma bacia hidrográfica, o principal rio vai sair na onde? No oceano. Então, vamos lá. Rio principal. Quem são os afluentes? São os rios, ó, que chega de menor porte que vai cair no principal. Quem é o subafluente? São esses menorzinhos que caem no afluente, que junta a água e vai cair no principal e vai desaguar em algum lugar. Essa é a hierarquia. Você tem as bacias hidrográficas, então quem são as maiores? Elas estão no interior, como essa aqui que é formada, que vem das áreas mais altas e vai desembocar aqui. Nós temos as secundárias, são que estão próximas dos oceanos. Lembra sempre, quem fala, né? O azul seria o oceano. Então são bacias menores que estão aqui muito próximo do oceano e desaguam direto, sem formar grandes afluentes, certo? E os terciários são os interioranos, são bacias menores que estão no interior e que convergem para o oceano. Aqui está o Brasil, suas principais bacias. Sempre levei naquela hierarquia. Quais são as principais bacias? Está aqui, ó. Bacia Amazônica. Olha o tamanho da área dela. Gigantesca. Tá certo? Depois nós temos outra bacia principal, que formada pelos rios Tocantins e Araguaia. Olha aqui. Vai nascer aqui. Olha o tamanho dele. Depois nós temos aqui a bacia do Paraná, que a gente utiliza do Paraná, Paraguai e Uruguai, mas juntamos, mas que chamamos Bacia Platina, é outra grande bacia. E tem uma bacia do Rio São Francisco, que nasce aqui, ó, vai desembocar forte que é aqui no oceano. E aí vem aquela que nós chamamos de litorânea, que já vou te falar, ó, do Atlântico do Nordeste Ocidental, Atlântico Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. E tem as interioranas, que estavam lá também, que nós podemos citar um caso aqui do Rio Parnaíba, que ele vai nascer aqui, o Rio Parnaíba, não é isso? E faz a divisa junto com o Maranhão. Tá certo? Então, toda vez que nós pegamos o estado do Piauí, sua divisa natural com o Maranhão é o rio Parnaíba. Então, ele é um rio chamado Inteirona, a menor bacia. Agora, nós vamos falar, não dá para falar de tudo, mas nós vamos falar das principais bacias hidrográficas brasileiras, no caso, das maiores. Então, vamos lá. Bacia do Rio Amazonas. Então, vamos ler aqui, depois nós vamos olhar o rio. Maior bacia hidrográfica do planeta. Nenhuma bacia tem tanto rio, tanta água, certo? 3,9 milhões de quilômetros quadrados só no Brasil. Então, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros, quase 4 milhões, 45% mais ou menos do território brasileiro é formado pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá certo? Cerca de 7 mil rios. Amplo uso para quê? Para navegação, porque a bacia amazônica aqui, ó, ela está numa planície, então os rios são grande utilizados para quê? Para navegação. Maior potencial hidráulico disponível, mas também é um de menor uso. Então vamos ver, por que era bom a bacia hidrográfica do Rio? Está aqui, ó. Agora lembrar, essa bacia ela é internacional, ela pega em vários países. O Rio Amazonas, ele nasce no Peru, mas ele passa ele tem afluente da Bolívia, ele tem da Colômbia,
ele tem da Venezuela, ele tem da Guiana, ele tem do Suriname e ele pega o Brasil. Eles são 7 países, por isso que ele é chamado internacional. Agora, a maioria dessa bacia, que ela chega a quase 6 milhões de quilômetros, mais 5 milhões, um pouquinho mais, quase 80, 70% está no território brasileiro. Então, ele entra aqui no Brasil como o Rio Solimões. Quando ele recebe a água aqui do Rio Negro, aí ele começa a ser chamado de Rio Amazonas. Aí ele pega esse monte de afluente. Então, a maior bacia hidrográfica do mundo, esse conjunto. Tanto o Rio Amazonas, que é o principal rio, ele também é o maior rio do mundo e é o rio com o maior volume de água também jogado possível no oceano. Depois nós vemos aqui a bacia do Rio São Francisco. Pega aqui, ó. Bacia do Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está aqui, na Serra da Canastra e através do estado da Bahia, depois entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nasce, lembra, Minas Gerais, depois ele chega, pega vários afluentes, passa pela Bahia, depois da Bahia ele entra no estado de Pernambuco e ele deságua no oceano aqui, ó, entre o estado de Alagoas e Sergipe. De grande importância política, econômica e social, principalmente para a região nordeste do país, que é navegável por cerca de 1.800 quilômetros de extensão. Então, essa aqui foi a primeira bacia a ser utilizada no território brasileiro no período colonial, então por isso a sua importância econômica. Tem várias usinas hidrelétricas que ele é de planalto, mas na parte que ele é mais plano, ele tem 1.800 quilômetros de extensão que ele é navegável. E ele é o único rio perene que corta o semiárido nordestino. Então ele tem importância gigantesca, principalmente porque ele corta o semiárido nordestino. Depois vem a característica da bacia Tocantins-Araguaia, tá aqui. São 2 rios grandes, mas o Araguaia nasce aqui, né? Lá na divisa do Goiás com o Mato Grosso, vai aqui, vai desembocar aqui na maior ilha, que é a do Bananal, tá certo? Aqui no Araguaia. E aí ele pega o rio Tocantins, que é também gigantesco, e junto aqui com ele, então nós faz a junção, bacia, né, do Tocantins-Araguaia. Possui 1.900 km de extensão, apresenta escoamento de grão com destaque para a soja. Então nessa parte, principalmente do Araguaia, que ele é de planície, então a produção de soja aqui, ó, do Mato Grosso, do estado do Goiás, do Tocantins, o Mato Grosso ele é levado através de barcaça, utilizando o rio. Qual a vantagem? Porque o rio é uma estrada, se você mantém ele sem assorear, você sempre tem um volume de água grande. E aí uma barcaça leva 500 toneladas, você bota no caminhão, leva 30 toneladas. Então tem essa importância. Destaque, ó, abastece o hidrelétrico de Grande Carajá. Grande Carajá é um projeto aqui no sul do Pará, que é a maior extração ou mina de minério de ferro do mundo. Então, ele é tão gigantesca que aqui fizeram uma barragem de Tucuruí, com a finalidade de produzir energia para esse projeto, tá certo? E como eu falei para vocês, possui a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, no Rio Uruguai, que está dentro, que é em cima. Depois vem a Bacia Platina, aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo da Bacia Platina, está aqui, ó. Ela pega aqui essa parte e vai desembocar em outros territórios. Então vamos lá. A Bacia Platina, tá certo? É a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Então eu junto, só perde para a Amazônia. Se estende por quem? Pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Bolívia, Paraguai e Argentina. Quando nós falamos a Bacia Platina, nós estamos fazendo a junção, ó, do rio Paraná, que nasce no Brasil, do rio Paraguai, que também nasce no Brasil, e do rio Uruguai. Quando as três se juntam, aí elas vão desembocar passando, pega afluente de rio que vem da Bolívia, pega que vem do Uruguai, pega que vem do Paraguai. E aí, juntando tudo, ele desemboca aqui, ó, na Argentina, tá certo? Então vamos lá. É a que apresenta o maior potencial hidrelétrico lá no país, lembra? A da Amazônia tem o maior potencial, mas lá como está na área de planície aqui em cima, tá certo? Mesmo sendo planície, mas seu volume de água é tão grande que ele se torna um maior potencial. Mas aqui tem que pouca população, não é a região industrializada. Quando eu pego a Bacia Platina, ela está na região mais dinâmica do território brasileiro. Por quê? Porque ela pega a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os 3 estados mais industrializados do país, tá certo? E vai em direção à região sul, ó, ainda pega a parte aqui de quem? Do Paraná, pega a parte de Santa Catarina, ó, descendo aqui também, então, de certa forma, é utilizada aqui até o Rio Grande do Sul. Então ela tem Itaipu, e hoje já foi por muito tempo, mas é a segunda maior hidrelétrica do mundo, só está perdendo para outra que foi criada agora na China, tá certo? E aí ele bota aqui, ó,
cerca de 60,9% das hidrelétricas em operação. Então, de cada 10 hidrelétricas que tem no território brasileiro, praticamente 7 está aqui na Bacia Platina. E ela é estratégica, por quê? Porque ela serve para o escoamento e as relações comerciais entre Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, certo? Esse assunto aqui é bom, como eu falei para vocês, está lá no livro de vocês, sobre o capítulo, dê uma lidazinha direitinho. Vamos voltar com novas energias, não é isso? Novamente desejar uma boa volta para vocês, para nós nessa aula, e que chegue logo novamente repetindo essa vacina para a gente voltar para a nossa escola, para o nosso dia a dia, tá certo? E até a próxima.